A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Muitas pessoas perguntam qual a origem da vida na Terra, do mundo que nos cerca, como que tudo surgiu. E nós temos aí duas propostas. Nós temos a teoria da evolução, que afirma que tudo surgiu de forma natural, espontânea, que a realidade que nos cerca é fruto do acaso, do tempo, da seleção natural. E nós temos a proposta bíblica de que tudo que existe foi, na verdade, obra de um Criador perfeito, de um Deus inteligente que fez todas as coisas. Eu quero ler com você Romanos capítulo 1, o versículo 18, que diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe rendem graça, mas os seus pensamentos tornaram-se inúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. No Salmo 19, Salmo 19, livro de Salmos 19, no verso 1, diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A ideia da evolução é que matéria e energia, de uma certa forma, acabaram dando origem aos seres vivos. No começo era um ser bem simples e esse ser foi evoluindo para virar nos animais que a gente vê hoje, na vida que a gente vê hoje. Então é como se um caramujo virou um peixe, o peixe virou um réptil, o réptil virou um pássaro. O homem, ele é descendente de uma mesma espécie, da família do macaco. E o Darwin, o Charles Darwin, ele afirmava que a seleção natural acaba fazendo com que os mais aptos sobrevivam. E então acontece uma evolução. Então, por exemplo, se num lugar onde a comida está mais alta, as girafas com o pescoço mais longo é que vão sobreviver. E essas mudanças, alterações genéticas que vão sendo selecionadas pelo meio ambiente acabam dando origem a outras espécies. Nós podemos questionar algumas coisas com relação à teoria da evolução. Em primeiro lugar, na ciência a gente tem algumas nomenclaturas. Você tem hipótese, você tem teoria e você tem lei. Hipótese é uma ideia que é levantada, mas não se fez testes, não se provou nada. Teoria é quando já se tem alguns fatos e tenta provar, E lei é quando está definitivamente provado. Então a teoria da evolução ela é uma teoria. Algumas coisas foram evidenciadas, como por exemplo, é fato que as espécies sofrem mutação, ou seja, a microevolução ela acontece, mas a passagem de uma espécie para outra não está de nenhuma maneira provada. O Darwin acreditava que os registros fósseis, um fóssil é um corpo de um animal que foi preservado, iam mostrar essa passagem de uma espécie para outra, mas os registros fósseis, eles na verdade não chegaram a comprovar isso. E na verdade eles dão até a entender que as espécies surgiram simultaneamente. De acordo com o relato bíblico, Deus criou cada animal segundo a sua espécie, de acordo com o que a Bíblia fala. E podemos crer sim que Deus criou o mundo em 7 dias de 24 horas, embora alguns acreditam que são tempos, não seria dias de 24 horas. Porque eu creio, irmão, que o nosso Deus ele é poderoso. O Senhor Jesus ele amaldiçoou uma figueira e ela secou na hora. Eu fico imaginando se um cientista chegasse naquela figueira e ia falar que levou tanto tempo para ela morrer daquele jeito, Mas foi instantaneamente, porque a palavra do nosso Deus é poderosa.
Podemos também, irmãos, acreditar que algumas coisas foram criadas de maneira progressiva, porque Deus foi falando e as coisas foram sendo criadas. Porém, o homem, ele é resultado da criação especial de Deus. Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. A diferença que o homem tem dos animais é muito grande. O homem, ele pensa, ele cria ferramentas, ele vai além do que a natureza lhe deu. Então, é muito lógico nós pensarmos que realmente tem um Deus soberano que criou todas as coisas, poderoso, né, que criou todas as coisas. Existe muita organização no mundo para que o mundo que nos cerca seja resultado do acaso, de uma força cega. Não existe um Deus que planejou todas as coisas. Quando você entra numa sala e você vê um ventilador na parede, uma cadeira organizada, uma parede pintada, você não diz que aquilo ali é obra do acaso. Embora você não conheça quem construiu o prédio, quem organizou o prédio, você sabe que alguém organizou. Do mesmo jeito, quando nós olhamos para o planeta que nós vivemos, nós vemos organização naquilo que está diante dos nossos olhos, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Paulo fala em Romanos que o poder de Deus está manifesto nas coisas que foram criadas. Em Gênesis, a palavra de Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém, irmãos? Então nós não podemos abrir mão de que essa realidade que nos cerca foi, na verdade, fruto de um Deus poderoso, inteligente, que fez tudo que existe. Amém? Um grande abraço, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até o nosso próximo áudio.